Bem, a aula de hoje é uma continuação daquela aula inicial sobre processadores, né? Então hoje, conforme está aí no título, vou discutir um pouco com vocês como que é o conceito de instrução de um programa dentro do processador. Nós vimos a importância do programa na última aula nossa, né? Qual a importância do programa na execução, no controle do funcionamento do processador. E agora, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre as instruções e vamos dar prosseguimento depois nas outras aulas, continuando ainda a falar sobre processadores, tá? Antes que a gente passe efetivamente a falar um pouco da instrução, nós temos aqui o que se chama, ou se conhece como hierarquia dos níveis de execução de um programa. Então, um programa que é construído numa determinada linguagem, né, ele não é diretamente reconhecido pelo processador. É necessário haver uma série de transformações de tal forma que esse programa consiga chegar até o hardware propriamente dito e ser executado, né, pelo hardware e produzir aquilo que o programador esperava, aquilo que o programador teve como objetivo na construção do programa, né? Então nós temos aqui no nível mais, aqui eu tenho as numerações dos níveis, né? Então, desde o nível mais alto, que é o nível 5, até o nível mais baixo, que é o nível 0, né? Existem alguns autores que até colocam um outro nível aqui em cima, que é o nível 6, que seria o nível do usuário, utilização do usuário, tá? Mas não é muito comum, né? Então essa aqui é a hierarquia mais utilizada, que a gente vê mais com frequência aí nas bibliografias, tá? Então nós temos a chamada linguagem de alto nível, que é os ambientes de programação os quais vocês estão acostumados a trabalhar, acho que desde o primeiro termo, né? E vai ser o foco durante todo o curso de vocês, né? Então, são as chamadas linguagens que são orientadas a resoluções de problemas. Então, tem uma série de recursos de construção de interfaces, tem uma série de recursos para controle de repetição, desvios, testes, interação com o usuário, enfim, uma ampla gama de recursos nos quais permite você construir uma aplicação que possa interagir de forma amigável com o usuário, claro, se o programador, né, se atentar para esse tipo de cuidado, tá? E são linguagens que possuem bastante ferramental, de bastante coisa já pronta e que facilita a construção dos programas, tá? Mas essas linguagens, elas não, os programas que essas linguagens geram, elas não são reconhecidas diretamente pelo processador. Então, no nível mais baixo aqui, nós temos a chamada linguagem assembly, que não é ainda a chamada linguagem máquina, a linguagem máquina está aqui embaixo, no nível 2, tá? Então nós temos a linguagem assembly, que é uma linguagem muito mais simples do ponto de vista dos recursos que ela oferece. Então não existe ferramentas de construção, por exemplo, de interfaces ou de interação com o usuário, tá? Não tem nada pronto, tem que ser tudo construído manualmente, item a item, tá? Para você fazer uma simples tela aí, existe uma série de procedimentos que tem que serem feitos. A grande vantagem desse nível aqui de linguagem é a rapidez de execução dos programas e o tamanho que os programas ficam, tá? Então isso porque cada instrução de um programa assembly, que se fosse construído aqui no nível 4, ela corresponde praticamente, quase todas, esmagadora maioria, a uma única instrução que o processador consegue reconhecer aqui na chamada linguagem de máquina. Então isso torna os programas construídos nesse nível aqui
extremamente eficientes e também extremamente rápidos. Vindo num nível mais abaixo, nós temos aqui o sistema operacional. Então, o sistema operacional aqui no nível 3, ele vai gerenciar o funcionamento do computador, até tinha falado um pouco sobre isso na última aula nossa, né? Então ele vai gerenciar o acesso à memória, ele vai gerenciar o acesso ao HD, por exemplo, né? Uma vez que o processador não tem instruções específicas para acesso ao HD, então isso tudo tem que ser feito pelo sistema operacional. E aqui no nível 2 nós temos efetivamente a chamada linguagem de máquina, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar a respeito, né? Então, aqui é a linguagem que o processador efetivamente consegue compreender. E o processador ele só trabalha com números binários. Então, um programa que está nesse nível aqui, ele está inteiramente construído apenas de números, apenas com representação, melhor dizendo, binária. Então, zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, organizados de uma forma coerente e correta, de tal forma que o processador consiga compreender o significado de cada byte que está sendo enviado para ele. Então, nesse nível aqui, é um nível mais baixo que um ser humano consegue para construir um programa para que o processador execute. Tá? Obviamente que aqui é muito difícil de trabalhar, né, porque teríamos que escrever o programa inteirinho, todos os valores, absolutamente tudo em linguagem binária. Então, não é algo que seja, embora seja possível, mas não é algo do ponto de vista prático que é factível, ou seja, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Tá? E a partir daqui, do nível 1 para baixo, então nós temos o hardware propriamente dito. Então nós temos aqui a microarquitetura do processador, ou seja, como que esse processador é organizado, em termos dos seus componentes internos. Já falei um pouco desses componentes na nossa última aula, a unidade de controle, os diferentes tipos de registradores e a ULA, né? Então, são esses módulos, né, que formam a chamada microarquitetura. Tá? E, finalmente, o nível 0, que é onde as coisas acontecem de fato, que é a lógica digital. Então, lá na disciplina de lógica, né, no segundo bimestre, nós vimos as portas lógicas, né? Então, e aqui em arquitetura de computadores também, né, no primeiro bimestre, para construir um decodificador, a gente precisou usar a porta lógica. Para construir um MUX, um DMUX, então precisamos de portas lógicas. Então é aqui que efetivamente as coisas acontecem em termos de valores lógicos, né, de bits elétricos, porque daqui para baixo é hardware, de tal forma que seja executado o programa que o programador fez lá na linguagem nível 5. Então essa arquitetura, ela nos mostra essa hierarquia, né, dos níveis de execução, melhor dizendo, não arquitetura, essa hierarquia dos níveis de execução, elas mostram que um programa que um programador constrói aqui no nível 5, não é o programa que o processador vai conseguir enxergar, vai conseguir trabalhar. Então, o programa construído aqui no nível 5, que são as linguagens de alto nível, ele vai ter que ser transformado para cá. Depois, ele passa pelo sistema operacional, se for o caso, o sistema operacional interage com esse programa, se for, como eu disse, um acesso a um HD, um acesso à impressora, algo do tipo, se não, vem diretamente aqui para transformação em linguagem de máquina, o binário puro, e é aqui que o processador reconhece tudo efetivamente, e uma vez que eu tenha um programa todinho escrito em linguagem de máquina, a microarquitetura pode começar a reconhecer esse programa e passar a execução desse programa aqui, utilizando as portas lógicas. Tá? Então, todo programa que a gente constrói numa linguagem de alto nível, ele vai sofrer essas transformações. Quando a gente gera um programa, faz a compilação, né, de um ambiente de programação e gera aquele programa executável, gera a aplicação que pode ser executada, né, sem precisar ter o ambiente de programação propriamente dito, o que você fez, na verdade, foi fazer todas essas transformações e deixar um programa aqui, ó, pronto, nesse nível aqui, prontinho,
para que o processador reconheça, tá? E claro que quando você faz isso, isso vai estar atrelado diretamente ao sistema operacional, porque olha, eu tive que passar pelo sistema operacional aqui na parte de cima, e também depende diretamente do processador, que é a microarquitetura. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um programa, se você tem um sistema operacional Windows, constrói um programa baseado, né, que está hospedado num computador com Windows, tá? E depois vai querer executar esse programa num computador da Apple ou num computador Linux, por exemplo, né? O programa não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque você fez a compilação considerando o sistema operacional e o processador para qual aquele programa foi compilado, tá? Então, quando se faz a compilação, se gera um executável que depende, que está compatível com aquele sistema operacional e com o processador da máquina onde foi feita a compilação, tá? Então, eu só queria fazer esse panorama inicial para vocês, né, para que vocês possam ter uma ideia, porque o que a gente vai simular aqui, né, e já vamos falar um pouquinho na aula de hoje e nas próximas aulas, vão ser programas que estejam nesse nível aqui, né, e na aula de hoje eu vou precisar já falar um pouquinho da estrutura de instruções que estão em linguagem de máquina, que é o que o processador efetivamente vai reconhecer, tá? Então nós vamos trabalhar nesses dois níveis. Aqui na disciplina nós não vamos construir programas em linguagem de assembly, tá? Mas eu vou utilizar o conceito, a ideia, para que a gente possa explorar um pouquinho o princípio de funcionamento com um pouquinho mais de detalhes de um processador. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir adiante. Ok? Bom, aqui então eu tenho a estrutura de uma instrução em linguagem de máquina, né? Que foi o que eu expliquei aqui, ó. Que é aquela instrução que está já em binário, tá? Então, a organização de uma instrução nesse nível, no nível 2, linguagem de máquina, aqui são todos bits, então eu tenho diversos conjuntos de bits e cada conjunto desses vai ter uma função. Bom, um conjunto de bits mais à esquerda da instrução, né, tudo isso aqui vai estar em binário, né? Então, esse conjuntinho de bits aqui é o chamado opcode, que eu abreviadamente aqui na disciplina a gente vai utilizar como OPC, quando a gente precisar falar do opcode, etc. Tá? Opcode é a abreviatura do inglês Operation Code, código da operação, ou seja, código da instrução. Então é esse conjunto de bits aqui, opcode, que vai determinar que instrução é essa daqui. Então, através de uma combinação de bits zeros e uns, vai se ter a identificação para o processador de que instrução é aquela. Então vamos pegar um caso bastante simples de um opcode formado por 2 bits. Então vamos pegar aqui o caso, vamos pegar um caso de um opcode formado por 2 bits. Bom, então eu tenho um código da operação. Um código, nesse caso aqui, desse exemplinho, de 2 bits. Então, com esse opcode de 2 bits, até quantas instruções eu consigo ter, eu consigo construir, eu consigo indicar que o processador consiga reconhecer. Então, com um código de 2 bits, quantas instruções diferentes eu posso ter que o meu processador consiga reconhecer? Alguém arrisca? Um opcode de 2 bits, nesse exemplinho aqui simples. Destro está dizendo que é 4. Mais alguém? Henrique está dizendo que são 2. 4. O outro Henrique.
Então, vamos ver, pessoal. Se eu tenho um opcode de 2 bits, o Christian também 4, né? Então, se eu tenho um opcode de 2 bits, quais são as possíveis combinações que eu posso ter? Eu posso ter um código 00, eu posso ter um código 01, um código 10 e o código 11. Então, eu tenho um total de 4 instruções possíveis que esse processador consegue reconhecer. É sempre 2 elevado ao número de bits, né? Então, se eu tiver um opcode de 3 bits, seriam 8 instruções que o processador conseguiria reconhecer. Então, para cada um desses códigos que formam o opcode, né, o processador ele vai ser construído, vai ser programado para reconhecer cada uma delas como algo que tem que ser feito. E isso amarra bastante com o que nós vimos na nossa última aula. Então, vamos pegar aqui, peguei um opcode bem pequenininho, né, só de 2 bits. Então, eu poderia fazer assim, ó, o projetista lá do processador, né, porque é ele quem vai determinar isso, o projetista do processador pode falar assim, olha, quando receber um código 00, o processador vai fazer uma soma, por exemplo. Quando ele receber o código 01 do opcode, o processador sabe que tem que fazer uma subtração. Quando ele receber o código 10, ele sabe que tem que fazer uma multiplicação. E quando ele receber o código 1, ele sabe que tem que fazer uma divisão. Tá? Então é essa a ideia. Então, se lá no processador, então lembra do finalzinho da nossa última aula, o ciclo de busca e o ciclo de execução, ele foi lá na memória, buscou uma determinada instrução, trouxe para dentro dele, vamos dizer que a instrução tenha vindo com um opcode, eu estou rabiscando aqui em cima, ele tenha vindo com um opcode 00. Então o processador vai ler esse opcode lá dentro, nós vamos ver com detalhes como que ele vai fazer isso, ele vai ler esse opcode, e uma vez que ele está construído, ele está programado de tal forma que, quando ele identifica que é um código, que o opcode é 00, ele sabe que ele tem que fazer uma soma. Se por acaso a instrução que ele trouxe vier com opcode 10, então quando a instrução já estiver lá dentro, ele vai vir aqui nessa instrução, nesse bloquinho aqui da instrução opcode, vai identificar que eu tenho aqui os bits 10, e aí ele está programado e sabe que quando tem 10, ele tem que fazer uma multiplicação. Tudo bem, pessoal? É essa a ideia. Como que ele faz isso vai ser assunto das nossas próximas aulas, tá? Então, por enquanto, não precisa se preocupar em ver como que ele vai fazer essa identificação, como que isso funciona. A ideia na aula de hoje é apresentar esses conceitos para depois aplicá-los nas próximas aulas. Tudo bem a ideia aqui, pessoal, do opcode? Tranquilo? Tá? Então, o opcode é quem diz ao processador, é o que permite, melhor dizendo, ao processador identificar que instrução é aquela que ele trouxe. Tudo em linguagem de máquina, tudo em binário. Bom, acabei apagando aqui, né? Mas vamos só construir rapidinho aqui, ó. 00, 01, 10, 11. Era soma, aqui, e uma divisão aqui, ó, para esse 1, tá? Bem, vamos imaginar então que ele tenha trazido o código 0, uma instrução, né? Coloquei errado, pessoal, desculpa. Ele tenha trazido uma instrução com o opcode 00. Então ele vai lá, identifica, 00. Ok, 00, ele sabe, entre aspas, ele está programado, ele sabe que tem que fazer uma instrução de soma. Aí, essa conversa, entre aspas, nós já tivemos na última aula, ele tem que somar. Ok, ele sabe que tem que fazer uma soma, mas é uma soma de quem com quem. Então, tem de haver a indicação dos dados que tem que ser manipulados. E a indicação dos dados que tem que ser manipulados, pessoal, estão aqui nesses operandos. Então, os operandos são esses conjuntos de bits dentro da instrução que vai conter
os dados ou o endereço da onde o dado está. Tá? Então, nós temos instruções. Aqui eu coloquei uma organização genérica, geral, né? Eu posso ter, teoricamente, uma instrução com vários operandos, tá? Mas na prática, os processadores modernos, já de vários anos para cá, são processadores que têm instruções, na imensa maioria das vezes, ou com nenhum operando, ou com um, ou com dois. Tá? Isso depende muito da tecnologia do processador, de quem é o seu fabricante, do modo como esse processador trabalha. Tá? Então a gente não precisa ficar muito preocupado em saber isso, tá? Mas é importante saber que cada um, assim, o que eu quero dizer, a gente não precisa ficar preocupado em saber como que cada processador trabalha lá internamente com a quantidade de operandos, tá? Para o nível, pro tipo de análise que nós vamos fazer aqui na disciplina, sempre a gente já vai conseguir identificar se é um, se é dois, se é três operandos. Então, sem precisar ficar especificando a que processador aquela instrução corresponde. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos deixa eu mudar aqui, nós tivéssemos uma instrução cujo opcode é 00 e que ele tem dois operandos. Então, muito provavelmente, esse processador está programado para fazer a soma do operando 1 com o operando 2, se ele chegar a identificar que o que ele trouxe aqui numa instrução é 00. Se nós tivéssemos uma instrução com 3 operandos, então nós poderíamos ter uma instrução até um pouco mais completa. Olha, somos 2 operandos, por exemplo, esses dois, e armazena o resultado no terceiro operando. Então, o terceiro operando estaria indicando aonde que o resultado ficaria armazenado. Tá? Então, a composição de uma instrução em linguagem de máquina é essa. É até que relativamente simples, né? Sempre os bits mais significativos desse conjunto aqui de bits, sempre eles vão ser o opcode, sempre, tá? E os outros bloquinhos que eu tiver aqui em diante serão os operandos, ou seja, serão os pedaços ou os blocos dessa instrução que contém ou o dado ou a indicação da onde que eu vou pegar ou colocar o dado que essa instrução determina que tem que ser feito. Ok? Então essa é a estrutura geral de uma instrução em linguagem de máquina, que é esse nível aqui, né? Estamos falando aqui, ó. Tudo em binário. É a última fronteira onde eu posso construir um programa, né? Daqui para baixo já vai ser hardware. Tá? Bom, os operandos, eles podem representar diversas coisas diferentes. Essas diversas coisas, entre aspas, tem um nome específico que chama tipos de endereçamento. Então aqui nesse slide eu coloquei os principais tipos, não são os únicos, tá? Há algumas variações que combinam um tipo com o outro, então eu posso ter, na prática, um registrador com direto, um registrador com indireto, tá? Eu posso ter essas combinações, e existe, tá? Na prática, esses outros tipos de endereçamento, mas esses aqui são os 4 básicos, e esse aqui, assim, é o que eu julgo interessante a gente trabalhar aqui na disciplina, porque os outros são só combinações entre esses 4, tá? Então, cada um deles define como que o processador vai enxergar esses bits, ou seja, esses valores que eu tenho aqui em cada um dos operandos. Então, quem determina como que o processador enxerga os valores que eu tenho, tudo em binário, né? Os valores de cada um desses operandos, vai ser, então, os tipos de endereçamento. Então, imediato, direto, indireto, registrador, e eu vou passar agora a explicação de cada um deles. Então, o primeiro deles, que é o modo imediato, né? Então, o operando contém o próprio dado em si. Tá? O operando contém o próprio dado em si. Bom, para a gente não ter que ficar aqui analisando tudo em binário, né? Aqui eu tenho uma instrução, pessoal,
que está escrito, vou mudar o slide aqui, que está escrito como se fosse construído um programa aqui, ó, na linguagem Assembly, tá? Porque conforme eu falei no início da aula de hoje, daqui eu consigo transformar diretamente para uma única instrução em linguagem de máquina. Mas trabalhar aqui vai ser bastante complicado, porque tem que ser tudo em binário. Então eu vou vir um nível para cima. Então, o que eu quero dizer é que esse soma 10,20 está lá no nível 4, na figura que eu acabei de mostrar para vocês, e já tinha mostrado no início da aula de hoje, e explicado aquela figura. Essa instrução ela vai ser transformada em binário. Então vamos supor que eu estou aqui com aquele processador bastante simples, cujo opcode é formado só por 2 bits. Então, lá naquele exemplinho que eu dei agora há pouco, a soma é definida por 00. Então está aqui, ó, 00 seria relativo à instrução de soma. E depois, eu teria aqui 2 operandos, tudo em binário, um para comportar o valor 10 e o outro para comportar o valor 20, tudo bem? Vou repetir então, pessoal. Trabalhar nesse nível é bastante complicado. Então a gente vai estar analisando, inclusive quando a gente analisar o funcionamento do processador, nós vamos estar trabalhando com esse tipo de nomenclatura de instrução, ou seja, uma instrução num nível um pouco mais acima que a gente consiga compreender de uma forma mais fácil. Tudo bem até aqui, pessoal? Ainda não expliquei o endereçamento imediato. Só foi para situar vocês em relação à figura inicialmente, né, que eu coloquei aqui para vocês na aula de hoje. Ok? Se estiver indo muito rápido aí, dá um alô, pergunta, eu reexplico o que for necessário. Beleza, Destro, beleza. Estou tentando não ir muito rápido, né? A gente está com tempo aqui, a aula de hoje não é muito comprida, tá? Mas, então, temos tempo, se for o caso, se acharem que estiver indo, ainda está um pouco confuso, ficou alguma coisa meio esquisita, é só perguntar, beleza? Então vamos lá, endereçamento imediato. Então vou explicar como é que é o funcionamento do imediato. O imediato, conforme está escrito aqui, cada operando contém o próprio dado em si. Significa que esse número, pessoal, ele efetivamente significa o número 10, em decimal, né? Não vou precisar ficar escrevendo isso em binário. Não estou no nível 2, estou trabalhando lá no nível 4. E esse número aqui é efetivamente o número 20. Então, se eu considerar que essa instrução foi enviada para o processador, o resultado que o processador vai apresentar para a gente vai ser 30, que é a soma de 10 com 20 dá 30. Então, no endereçamento imediato, quando o processador ele pega a instrução lá na memória, isso tem a ver com a nossa última aula, né, o final da última aula, ele vai lá no ciclo de busca, pega essa instrução lá na memória, quando ele está trazendo essa instrução para dentro do processador, da UCP, para dentro da UCP, ele está trazendo não somente a instrução, que é soma, mas ele está trazendo também os dados que essa instrução vai manipular. Então já vem tudo de uma vez. Então isso aqui é um jeito bastante rápido, aliás, é o jeito mais rápido de pegar valores, né, de trabalhar com os dados, quando esses dados estão lá na memória, porque na hora que a instrução vai ser trazida para dentro do processador, os dados já estão vindo junto com a instrução. Então, por isso que chama-se endereçamento imediato. Ok? Então, isso aqui acho que é o mais intuitivo, é o mais tranquilo da gente de conseguir compreender aí. Mas caso tenha alguma dúvida, dá um alô aí. Bom, o próximo aqui é o chamado endereçamento direto. Então, olha lá. O operando contém um endereço de memória aonde o dado está localizado. Então, tenho novamente aquela mesma estrutura, ó, soma 10, 20. Igualzinho, ó, soma 10, 20, soma 10, 20. Só que se essa instrução estiver utilizando endereçamento direto, tá, o que vai acontecer? O processador não vai fazer a soma do número 10 com o número 20 e vai gerar o resultado 30. Não, isso era lá no imediato, era aqui. Aqui, então vamos fazer um desenho. Aqui é a memória, tá? Esse bloquinho que eu coloquei aqui. Vamos considerar que aqui seja a memória.
dividir aqui essa memória um pouquinho. Um 10 e o 20. Então, aqui são os endereços de memória. Estou colocando tudo em decimal, que é para facilitar a nossa vida. No computador real é tudo em binário. E vamos imaginar, então, que eu tenho a seguinte situação. Então, eu tenho a memória, e se essa instrução estiver utilizando endereçamento direto, o que, na verdade, o processador vai fazer não é somar 10 com 20. Isso era lá no imediato. Então, ele vai encarar isso aqui como um endereço de memória, Então, ele vai lá na posição 10 e vai precisar pegar esse conteúdo da posição 10 e trazer para dentro do processador, que é o CP. Aí ele vai pegar esse valor, isso aqui não é o valor 20 para o processador, é o endereço de memória, que ele vai vir aqui, vai olhar o conteúdo desse endereço de memória e vai trazer também para dentro do processador. E aí, então, que a soma será realizada. Então, vejo que nessa situação, o resultado dessa soma, considerando esse exemplinho que eu pus aqui na tela, né, dessa memória, não vai ser mais 30, conforme seria aqui, porque aqui é imediato. Então, o valor resultado dessa soma vai ser 25 mais 30, então vai dar 55. Tudo bem, pessoal? Então, no endereçamento direto, o processador vai encarar os operandos como exatamente o jeito que eu escrevi aqui, ó, o endereço de memória onde o dado efetivamente está localizado. Tá? Então, vejo que ele precisa trazer a instrução para dentro do processador, vai identificar quem que é a instrução, identificou quem que é a instrução, bom, aí ele vai identificar que é um endereçamento direto, uma soma direta, então ele vai ter que ir lá na memória, buscar o dado da posição 10, depois ele vai ter que ir lá na memória, buscar o dado da posição 20, e aí, finalmente, fazer a soma. Então vejo que esse modo aqui ele é mais lento do que o anterior, do que o modo imediato, né? Porque no modo imediato, eu já tinha falado agora há pouco, quando o processador pega a instrução na memória, já está trazendo tudo, a instrução e os dados propriamente dito. Aqui não. Aqui ele traz a instrução, e se for direto, ele busca um dado, depois busca o outro. Tá? Essa é a ideia do direto. Bom, como que a gente faz, então, para diferenciar, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, esse aqui está soma 10, 20, esse aqui está soma 10, 20. E aí? Então, a forma de diferenciar é assim que a gente escreve. Então, soma 10, 20. Então, vejam. Agora, eu não mais vou indicar efetivamente, tá? Eu não vou mais colocar aqui efetivamente o número em si, mas e sim eu vou colocar o número com um colchete, ok? Um número com um colchete. Então, esse número com colchete vai me indicar efetivamente que eu estou fazendo um endereçamento direto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Estamos na metade aqui dos endereçamentos. Faltam mais 2 apenas. Tranquilo? Nenhuma pergunta? Vamos seguir adiante. Ok, beleza. Beleza. Vamos para o próximo, então. Endereçamento indireto.
Tá? Esse é o terceiro e penúltimo modo de endereçamento. Então, o endereçamento indireto, né, ele vai conter, vai significar, melhor dizendo, né, o endereço de memória que contém o efetivo endereço onde o dado está localizado. Então, de novo, estou usando aquele soma 1020. É igualzinho a esse, e que é igualzinho a esse. Tá? Então, como que vai funcionar aqui? Então, vamos fazer aquele desenho novamente, da memória. Vamos imaginar a memória aqui. De novo, eu vou colocar aqui o endereço 10. Vou colocar aqui o endereço 20. Então, vamos imaginar aqui, ó, já vou criar a caixa de texto que ela já faz a separação. Vamos imaginar que aqui no endereço 10 eu tenho o valor 30 e que lá no endereço 20 eu tenho o valor, por exemplo, 35. Tá? Bom, do que nós vimos até agora, só para reforçar, né? Se fosse o endereçamento imediato, daria 30. Se for o endereçamento direto, ele vem aqui, pega o 30, vem aqui no 20, pega o 35 e daria o valor 65. Isso do que nós vimos até agora. No indireto, então, vai ser assim. Ele vem aqui no valor 10, vem aqui na posição 10, olha para o conteúdo da posição 10, o conteúdo é 30, tá? Bom, ele não vai pegar esse 30. Esse 30 é o efetivo endereço da onde o dado está. Então, vamos criar aqui a posição 30 na memória. Então, vamos criar aqui a posição 30. Vamos imaginar que na posição 30 de memória, eu tenho a posição 30, eu tenho o número 5. Então, quando o processador vai trabalhar com esse operando 10, ele vai vir aqui na posição 10, olha para o conteúdo da posição 10, ele enxerga o 30, identifica isso. 30 é a localização da onde o dado finalmente está. Está aqui. Então, ele vai pegar esse númerozinho 5 e vai trazer para dentro do processador. Então, veja que eu preciso de 2 endereçamentos. Então, eu preciso de endereçamento indireto para pegar um dado. Bom, falta o 20. Então, ele vai vir aqui na posição 20. Vou apagar aqui. Ele vai vir aqui na posição 20. Desculpe, no operando 20, que me leva à posição 20. O conteúdo da posição 20 é 35, ele não vai pegar esse 35. Então, vamos ver o que tem aqui na posição 35. Na posição 35, vamos colocar um valorzinho aqui. Colocar um valor 10. Então, o que o processador vai fazer vai ser, ele vem na posição 20, olha o conteúdo da posição 20, o valor é 35. 35 é o endereço aonde o efetivo dado está. Então, ele pega o número 10 e traz para dentro do processador. Portanto, se a gente for considerar esse exemplo inteiro aqui que eu estou trabalhando com vocês, o resultado seria esse 10 mais aquele 5. Lembra-se que estava lá na posição 30? O resultado seria 15. Tudo bem? Então, esse é o endereçamento indireto, bastante utilizado quando a gente quer trabalhar com ponteiros, né? Então, basta eu dar manutenção aqui, ó, nesses 2 caras aqui, ó, eles são os ponteiros. O meu programa vai ficar com isso aqui fixo, e basta eu manipular esses valores aqui na posição de memória adequada, né, que eu vou fazer o processador acessar diferentes dados, né?
sendo que o programa, ó, ele continua exatamente igual que está aqui, ó, soma 10, 20. O programa-fonte vai ficar escrito dessa forma, né? E manipulando esses valores na memória, eu consigo fazer o processador acessar uma lista de valores ou vários dados utilizando a estrutura de ponteiro, né? Acho que vocês já viram ponteiro em ATP1? Alguém pode responder para mim ou estão vendo em ATP2? Ainda não? Ok? Tá, mas em ATP2 que vocês vão... Isso, exatamente. Em ATP2 vocês vão ver essa ideia de ponteiro, mas lá, assim, o que vocês vão lá vão ver a estrutura em termos de software, né? Mas que basicamente pode ser... ok, segundo bimestre. Beleza, Henrique. Ok. Então, mas é que, assim, aqui nós temos um ponteiro em hardware, né? Ou seja, manipulando os valorzinhos lá da memória, eu consigo fazer o processador varrer uma estrutura de dados que esteja lá na memória em termos de valores que tem que ser acessados, tá? Então é algo, sim, bastante semelhante ao que vocês vão ver lá em ATP2, tá? Bom, como que eu faço para diferenciar esse soma 10, 20, desse soma 10, 20, desse soma 10, 20? Então, para a gente fazer a diferenciação, que é um endereçamento indireto, eu vou escrever dessa forma: o endereço do endereço. Então são dois colchetes, endereço do endereço. Então isso aqui já fica implícito para a gente que eu estou fazendo um endereçamento indireto. Ok? Ah, detalhe, né, pessoal? Aqui eu estou falando que eu estou trazendo um dado, né? Que eu estou indo lá buscar um dado na memória e trazendo para dentro do processador, porque isso aqui é uma instrução de soma, né? Então eu tenho que pegar os dados e trazer para dentro do processador para que a soma seja realizada. Mas eu tenho instruções que elas vão gerar dados, vão gerar resultados que têm que ser colocados na memória. Então, a mesma coisa fica sendo válida. Então, posso também armazenar dados indiretamente. Tá? Então, aí é a mesma coisa. O processador vai lá na posição 10, olha o conteúdo da posição 10, aquele conteúdo vai indicar o endereço de memória onde ele tem que enviar o dado para ser armazenado. Então continua tudo igual, o conceito é exatamente igual, só que agora o processador está enviando um dado, o processador está enviando um dado para a memória. Todas essas análises da aula de hoje eu estou fazendo que o processador está lendo um dado, porque a minha instrução é de soma, e eu preciso trazer os dados para dentro do processador. Então aqui é uma operação de leitura, né, na memória. Mas todos esses endereçamentos eu também posso fazer em operações de escrita, ou seja, que é o processador enviar um dado para a memória. Ok? Bom, nós temos aqui o último tipo de endereçamento que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, que é o endereçamento por registrador. Então, o operando agora vai conter a identificação de um ou mais registradores onde o dado ou está localizado ou onde o dado tem que ser armazenado. Então aqui eu pus um exemplo genérico, né? Soma conteúdo do registrador 1 com o conteúdo do registrador 2, ok? Então vejo que agora o processador ele não precisa ir lá na memória buscar o dado, porque o dado já está dentro do próprio processador, tá? Então o processador não precisa buscar o dado na memória. O dado está em algum registrador interno do próprio processador. É uma forma também bastante rápida de você obter um dado, tá? Então, só que para eu obter um dado da memória, a forma mais rápida é o imediato, porque isso aqui estava lá na memória, essa instrução, e quando ela foi trazida para dentro do processador, o dado já veio junto. E esse aqui é um outro jeito de obter um dado de uma forma bastante rápida, só que aí eu não preciso acessar a memória, né? Porque os dados já estão dentro do próprio processador. Aqui eu coloquei R1 e R2, porque né, a gente não viu ainda nenhum nome de registrador específico, não vimos ainda o detalhamento do processador, mas aqui eu coloquei um exemplinho de registradores que existem de fato, né? O computador que eu estou usando aqui, por exemplo, o processador dele internamente tem esses dois registradores, tá? Qualquer computador que tenha um processador Intel ou compatível com Intel, qualquer
computador com processador tem esses dois, com processador Intel compatível, tem esses dois registradores, e vários outros, né, que eu coloquei só dois, né, que é o EAX e o EBX. Então, esses registradores existem de fato, na prática, tá? E então aqui é só para que vocês possam ter uma ideia. Então iria aparecer dessa forma lá naquele nível 4, né, na linguagem assembly, e isso depois seria transformado em uma linguagem de máquina, uma linguagem binária. Tudo bem, pessoal? Então esses são os 4 tipos que nós temos, e eles podem, aqui, ó, como eu disse, só reforçando, ser combinados entre si. Então posso ter, por exemplo, ó, o direto com o registrador. Nós não vamos trabalhar aqui na disciplina, mas é só para que vocês possam ter uma ideia. Então, poderia ter soma direto. Então, vou acessar lá na memória. Vou pôr aqui o nome do outro registrador, que seria BX. E aqui, por exemplo, um DX, que é um outro registrador que existe. Pronto. Agora, eu vou acessar a memória. Em que posição de memória? Na posição cujo valor está dentro do BX e do DX, que são dois registradores internos do processador. Então, existem outras formas de endereçamento que nada mais são do que combinações dessas três aqui. Tá? Mas como eu disse, isso aqui eu estou apresentando para vocês mais a título de curiosidade. Aqui na disciplina a gente vai trabalhar com esses 4, tá? Que são os 4 básicos. Os outros a gente vai acabar não desenvolvendo e não usando aqui na disciplina. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas a respeito? Tranquilo aí? Era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje para vocês. Tudo bem? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Tranquilo? Tá? Então, qual que é a ideia agora, pessoal, na nossa próxima aula? Beleza. Ok, pessoal. A próxima aula nossa, nós vamos juntar essa aula de hoje com a nossa aula anterior, né? E aí a gente vai começar a ver a arquitetura de um processador básico, mas que já vai dar para a gente ter uma boa noção de como que funciona, né? Então, na próxima aula, nós vamos precisar usar alguns conceitos que a gente viu na aula de hoje, mas alguns conceitos que nós vimos na aula anterior, tá? Aliás, as 2 próximas aulas nossas, nós vamos precisar usar conceitos da aula de hoje e conceitos da aula anterior, tá? Que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no funcionamento do processador, tudo bem? Ok? Bom, eu vou fazer a chamada então, pessoal, e aí por hoje a gente termina, tá? Então, vocês, conforme eu vou falando aqui, por favor, vão dando um ok, um aqui, alguma coisa assim aí pelo chat, tá? Christian. Certo? Danilo. Eduardo Lima. Beleza? Evandro Marques. Ok. Felipe Oliveira. Felipe Fidelis. Gustavo Lima. Ok. Henrique Martins. Henrique Maia. João Vitor. Ok. Henrique Maia, ok, tá? Acabei não falando ok, mas tudo certo, eu vi, tá, Henrique? Luan Felipe. Mileide. Pedro Henrique. Rafael Paulo. Beleza? Rafael Guimarães. Tiaia. Ok. Vitor Emanuel. Vinícius. Ok. Vinícius Nogueira. Vitor Nakamura. Ok. E Washington. Beleza. Beleza, então, pessoal. Vou finalizar então aqui a gravação. E